Bom dia. Gente, vocês vão ajudando a regular isso aqui, não está um pouco alto? Tá bom? Agora, cadê o ó? Vou pôr o... Bom, então, primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite. Quando a Belinda e o Marcelo começaram a bolar esse curso, dava vontade de fazer o curso e não necessariamente de vir aqui ajudar a compor nas discussões. E está convidada, né? Eu, no ano passado, passei para o lado negro da força, agora eu sou professora, como diz meu filho. Falou, mãe, você passou para o lado negro da força. Então, durante 25 anos, eu trabalhei aqui no Instituto de Psicologia como psicóloga. Então, o Instituto de Psicologia tem cerca de 20 psicólogos e uma assistente social. Então, somos considerados técnicos, psicólogos, que trabalham nas áreas de atendimento, né? Assim como o Marcelo. E eu, nesses anos todos, trabalhei num serviço chamado Serviço de Psicologia Escolar, que foi fundado em 85, 86. Então, eu vou discutir com vocês essa relação psicologia, família, educação, desse lugar, ou dessas experiências, e das reflexões que a gente fez em relação a essas experiências. Então, a ideia é trazer para vocês, a partir de uma experiência que é muito pontual, a gente poder ver nela questões que não estão apenas nela, né? Pode ser? Vocês fazem, como é que funciona aqui? Vai até umas 10 e pouco, depois é o intervalo e depois a discussão de caso. Tá ótimo. Bom. Oi? Então, acho que a primeira coisa que eu queria contar é que, assim, esse serviço, ele foi montado na contracorrente dos encaminhamentos que as escolas normalmente fazem dos seus alunos para especialistas. Então, o que a gente percebia? Que não era raro, um pouco raro era, mas não tão raro, as crianças, os jovens, até se beneficiarem de atendimentos individuais, então se beneficiavam. Eu digo não era raro porque tinham várias situações onde nem se beneficiavam desses atendimentos, mas tinham situações onde se beneficiavam desses atendimentos com psicólogos, e a vida escolar, da qual o encaminhamento tinha partido, permanecia a mesma. Então eram crianças ou jovens que estavam há 1 ano, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, frequentando um atendimento, e a queixa escolar permanecia a mesma. Então, quando a gente conversava com o psicólogo falava, nossa, a criança melhorou muito. Sim, a possibilidade de relação, de vínculo, de pensamento, de produção. A gente ia na escola, a escola falava, essa criança está igual, ou piorou. Então, o que a gente percebia, e eu acho que isso vai ter um pouco de dimensão de discussão com o que vocês trouxeram no caso, né? O que a gente percebia, o que a gente escolhia nas nossas percepções, era poder trabalhar com o fato dos psicólogos que estavam atendendo crianças encaminhadas pelas escolas não estarem conseguindo acessar, trabalhar ou compor com os pensamentos daqueles que tinham encaminhado. Diferente do que uma mãe e um pai que traz seu filho para um atendimento individual, muitas vezes inclusive encaminhado pela escola, mas que os pais se apropriam dessa necessidade, né? Muitas vezes eram pais que falavam, eu estou trazendo meu filho sim, porque a escola encaminhou, não sei muito bem o que esse lugar aqui pode ajudar, sei que meu filho está indo mal na escola, estou cumprindo o que me foi demandado, né? Então eram pais que estavam sim exercendo uma função importante no ponto de vista da escola, estavam levando seus filhos para atendimento. E esses profissionais estavam, de uma certa forma, realizando um trabalho que desconsiderava aquilo que estava acontecendo no território escolar. Eu enfatizo isso porque, na verdade, nós vamos estar discutindo aqui uma forma de pensar os acontecimentos, onde passa a ser muito necessário a gente ter acesso ao processo de produção de um encaminhamento, né?
Muito bem, então vamos lá. Então, esse serviço foi montado nessa contracorrente, né, com escolas, para trabalhar com escolas públicas, e uma contracorrente contra uma certa patologização e individualização que vai acontecendo nos processos educativos. Quer dizer, é muito comum, e hoje em dia mais comum ainda, que perante as histórias que não estão funcionando muito bem, os professores sejam, inclusive, treinados para poder observar o que os alunos têm. O que os alunos têm? Essa formulação, a gente não pode chegar e falar ela é ruim ou ela é boa em si. O que a gente pode é perceber que os efeitos dessa formulação têm sido uma investigação psicológica desses sujeitos, que é totalmente diferente do que a gente poder pensar como ensinar essas crianças. Se uma investigação psicológica de um sujeito tem o objetivo de chegar a pensar como ensinar uma certa criança, a gente vai perceber que essa investigação muitas vezes não é muito necessária. Em alguns momentos é, outras não. Mas acontece que normalmente fica-se nesse pedaço, que é como a criança funciona, o que ela tem. Né? O que eu digo é que assim é tão possível a gente entrar em contato com uma criança melancólica, com funcionamento, aonde ela se ressente, sente algumas coisas, isso não tem... é impossível a gente estabelecer uma relação de causa e consequência com uma forma de sentir, de viver, com a capacidade para aprender. Não dá para a gente fazer essa relação como causa e consequência imediata. Né? Nem sobre o funcionamento psíquico e nem sobre as questões orgânicas. Esta criança tem síndrome de Down. Não sei nada a respeito do processo de aprendizagem dela. 2 crianças com síndrome de Down aprendem de formas totalmente diferentes. Aliás, como a gente muitas vezes conversa com os professores que vivem nos pedindo diagnósticos, a gente muitas vezes fala, tá bom, então eu vou encaminhar para vocês amanhã um aluno normal. Estão sabendo quem vão receber? É normal, ele é normal. Já sabem como vai aprender? E como vai ser? E como vai se comportar? E como vai agir? Porque ele é normal. Né? Então, tem aqui uma questão que é uma questão que na relação escola, família e profissional da saúde, vai acontecendo uma intensificação de uma crença de, perante certo nome ou certa situação, a gente precisa nomear, e em nomeando, tudo está estabelecido. Acontece que quem ensinou isso para as escolas foi quem? Foi a psicologia. Então, se tem uma coisa que deixa a gente doido, é psicólogo reclamar que a escola quer diagnóstico. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Eu não sei, porque é um ressentimento. Sabe, parece médico que fala assim, nossa, tanto doente hoje no hospital. Outro dia um colega meu falou, Adriana, muito doente no hospital. Eu falei, meu Deus do céu. Né? Gente, o professor está querendo diagnóstico? Eu, se fosse professor, ia querer também. Quantas teses, quantos cursos, quantos anos a saúde dizendo que conforme uma certa estrutura tudo está definido? Então eu quero saber que estrutura é essa. Porque eu não estou conseguindo ensinar. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, porque tem acontecido dos psicólogos na relação com as escolas, muitas vezes, terem um tom de julgamento negativo em relação ao que a escola está fazendo, ou pensando, ou pedindo. Aliás, não precisava ter tom nenhum, porque só o corpo do psicólogo, já para a escola, quer dizer, quem não sabe eu conto, mas acho que todo mundo aqui, de alguma forma, pode ser que já tenha tido contato com escolas no lugar de especialista, né? Só o corpo, ele já produz bastante efeitos de julgamento, né? Então, nas escolas que eu vou,
Muitas vezes é comum, estou lá na reunião de professores e eu falo, então, meu nome é Adriana, trabalho, tá, sempre alguém me conhece, porque é aqui da região, uma manda a escola para outra, tal, e alguém fala, Adriana, eu sei o que você vai dizer. Né? Ou professoras que se ressentem de poder contar o que elas fazem naqueles 10% que você não aguenta mais as coisas, 10% que todos nós temos, né? O problema dos psicólogos é que às vezes os 10% deles são vividos com interpretação em cima do outro, né? A gente é um pouco mais cruel, né? Eu digo assim, fora das questões do trabalho também. Então, mas é muito difícil porque eles têm a impressão que o psicólogo teria a ideia de que eles deveriam ser diferentes do que eles são. E a gente tem essa ideia? A gente tem essa ideia que um professor que acabou de expulsar o aluno de uma sala de aula deveria fazer alguma outra coisa? Acho que a gente tem essa sensação. Só que acontece que essa sensação, essa ideia, ela traz um equívoco muito grande, que é uma coisa é você se indignar por um fenômeno, em relação a um fenômeno. Outra coisa é a maneira como você entende esse fenômeno. E o entendimento tem sido que os professores não deveriam ser como são. Ué, quer dizer que nós somos históricos, todos concordam sobre as produções históricas, e os professores são ahistóricos, equivocados. Não. Se eles estão agindo de uma certa forma, forças, composições, questões políticas, sociais, afetivas, fazem com que, constituem com que ele haja dessa forma. Portanto, a gente tem que acessar esse processo de produção. O que eu quero dizer é, a gente ter uma relação com os professores, nas quais a gente trata os professores como eles não devendo ser como são, é exatamente igual ao que a gente critica, que é os professores tratarem as famílias como não devendo ser como são. Então os professores falam, mas essa família não devia ser assim, gente. Olha só o que está acontecendo, é um descuido. E a gente fala, gente, esse professor não devia ser assim, ele não devia falar dessa família desse jeito. Daí o supervisor desse psicólogo fala, psicólogo, você não deveria ser assim. Eu não sei onde acaba isso, né? Acho que num Deus, né, que deve então decidir, né, quem seria a cópia ideal para enfim, a produção de um mito aí. Então, quando a gente fala dessa questão da patologização, inclusive isso tem movimento, né, de anos para cá, quer dizer, tem uma colega nossa, a Renata Guarido, que ela defendeu o mestrado, e lendo o mestrado dela, eu falei, nossa, a gente vai sentir saudades da psicologização, porque a psicologização, assim, a grande produção da psicologização, décadas de 80 até finais de 90, era aquela coisa onde as escolas e os professores eram convocados pelas revistas, pelos textos, a saber um pouco mais do seu aluno, a entrar em contato, a ver o que está acontecendo, a entender, né? E a gente já falava, ai, mas de qualquer forma, agora não. Agora os últimos artigos da revista Nova Escola, que discutem os temas, que discutem saúde e educação nessa revista, muitas vezes tem exemplos assim, professor, seu aluno está inquieto? Peça para levantar. Ele levanta. Pegue uma régua. Tá sim. Você fala, bom, vai, né? Pega uma régua. Meça as suas costas. Veja se ele tem escoliose. Olha que maravilha. Você tem que ensinar fração e ver se o seu aluno tem um problema na coluna que o deixa inquieto. Porque se não for isso, pode ser o quê? Hiperatividade. Acontece que este professor não está equivocado. Este professor age e faz e produz algo que é efeito de um campo do qual fazemos parte. Né? Então, hoje a gente vive isso que a gente chama de biologização, que tem bastante articulação com a medicalização que se opera na educação, né? Então, nós estamos falando de um tempo hoje, que é um tempo de promessas muito mais imediatas para as soluções do que acontece, um tempo de Ritalina, um tempo de Lexotan, um tempo de Dormonide, né? Um tempo de acesso a medicações que facilitam certas conquistas
e calam certas lutas, né? A questão, a luta contra a medicalização não é a luta contra a medicação. A medicalização é um processo no qual as questões que são questões de ordem médica, elas ocupam o cenário, as explicações das questões que são questões de ordem social. O Foucault lindamente mostra esse processo, e inclusive nos trazendo elementos para a gente pensar que a medicalização se opera porque ela está nas nossas práticas. Né? Como que ela está nas nossas práticas? Então ele conta para a gente como quando a população se tornou alvo do cuidado, por conta do crescimento da população nas cidades e do aumento das epidemias, cuidar de uma epidemia, controlar uma epidemia, precisa cercar, vigiar, investigar, conhecer, saber, separar. Então, o cuidado vem desenvolver um tipo de controle que é um controle que produz como efeito que haveria a boa forma de ser. Piolho na escola. Piolho na escola. Ninguém é contra, ou todos nós aqui somos a favor, de se tratar de uma epidemia de piolho. Piolho na escola. Só que aquela criança que está com muito piolho, você tem lá o remedinho. Você tem que chamar os pais ou os responsáveis para ensinar como passa o remedinho. Que é um inferno. Você passa, depois tem que passar de novo, depois tem que passar de novo, né? Eu falo, começa a me dar coceira. Um monte de filho eu tenho, ainda trabalhando em escola, piolho é uma coisa assim, ai, de novo. Não, mas faz tempo, hein, gente? Fique tranquilo, já faz um ano que eu não tenho. Então, já faz um ano, né? Bom, mas é interessante porque na hora de você entregar o remédio para essa mãe, vamos nos colocar nesse lugar. O coordenador está entregando o remédio para a mãe, ou na unidade básica de saúde está entregando o remédio para a mãe. Normalmente, qual que é as perguntas que o profissional tem que fazer para essa mãe? Que perguntas vocês acham que seriam importantes? Você vai entregar um remédio para a mãe poder passar o remédio na cabeça do filho dela. Que perguntas vocês acham importantes fazer? Se ela sabe usar, quer dizer, enfim, então explicar como se usa. O que mais? Sim, em casa outras pessoas têm, né? Então, orientações, olha, tem que tirar a fronha, tem que fazer isso e aquilo, explicações. E daí, de repente, vem perguntas do tipo, quem dá banho nele? Ele toma banho? Como que é a sua casa? Não, sabe, o que eu estou querendo é que assim, se ele não toma banho, se não tem chuveiro na casa dele, eu vou querendo ajudar ela a pensar onde ela pode limpar a cabeça desse menino. Acontece que quem está querendo ajudar a pensar isso? Eu, profissional, que exerço uma relação onde há desigualdade de poder, com uma mãe que está me contando que na casa dela não tem banheiro. Tem assuntos que a gente não pode tocar, porque se a gente tocar, a gente produz impotência. Mas não era a minha intenção. Não tem problema. Só falei, só perguntei. Como assim você desejou seu filho? Como assim a gente chega nas escolas e existem no prontuário das crianças diagnósticos onde os psicólogos começam falando do desejo da mãe em relação à criança? Porque você desejou seu filho é uma pergunta que produz efeitos. Nós temos que considerar isso. Nós vamos ter tempo para trabalhar com os efeitos que a gente vai produzir? Que efeitos que isso produz? Primeiro, vocês perguntarem para mim se eu desejei meus filhos. Eu tenho certeza que o legal é o quê? Desejar. Desejar. Acontece que eu também tenho certeza que quando a gente passa por uma gravidez, a gente vive várias coisas. Mas lembra aquele dia que eu não sabia muito bem o que eu queria? Que agora o menino está indo mal em matemática? Por
Porque se me perguntam se eu desejei meu filho, porque meu filho está sendo encaminhado, porque ele está indo mal na escola, eu crio e aprendo uma articulação que é aquela minha dúvida produz problemas de matemática e bem fração, uma coisa da divisão, entendeu? Cisão, separação, deve ser. Então, o que nós estamos colocando é que, assim, necessariamente há uma dimensão produtiva que produz efeitos em todas as intervenções. Porque nós estamos falando que há uma dimensão produtiva no desejo, porque há uma dimensão produtiva no poder. O Foucault falou isso, o poder não inibe, não impede, não proíbe só. Ele faz uma coisa muito mais perigosa. Ele produz. Ele produz desejo. Ele produz maneiras de ser. Lógico que produz, porque uma vez que proíba, também produz uma normatização aonde, olha, o ideal seria ser de outra forma. E esse ideal de ser de outra forma, eu acho que eu estou distante desse ideal. Puxa vida, eu acho que eu estou distante desse ideal e eu sinto uma certa culpa em relação a isso. O que eu posso fazer para melhorar? Porque, afinal, tenho que ter um certo corpo. Não coma comida ruim. Aliás, o poder não fala não coma, né? Ele fala exatamente o contrário. Né? Assim, o poder, eu digo, esse tal do poder não existe. Mas as práticas, o poder não existe em si. O poder é sempre ação sobre ação. As práticas cotidianas são práticas que convidam muitas vezes e estimulam muitas vezes comidas que são comidas não saudáveis. Né? Acontece que, ao mesmo tempo, há a estimulação da ideia de que a escolha é sua. A escolha é sua. Se você está fazendo uma escolha, que é uma escolha que não é saudável para o seu corpo, é porque você não está fazendo a boa escolha. Não porque o supermercado pode vender o que quiser e a televisão pode mostrar o que quiser. Cabe a você fazer a boa escolha. Então, nós estamos falando de uma artimanha, que é uma artimanha constituída intensamente no sistema capitalista, que é uma artimanha onde você vai produzindo a sensação de que existem diversidades e cabe a você fazer as boas escolhas. Então, nós não precisamos lutar contra o que está na televisão. Nós precisamos ligar o canal da cultura. Né? Como eu brinco. Vamos ver a vida do pinguim e não o último capítulo do Big Brother. Fácil, né? Porque é uma escolha. Desligue da novela e vá para o jornal. Né? Então, imaginem como que as escolas estão. Porque as escolas são bombardeadas, as professoras são bombardeadas de que elas não trabalham direito, de que elas não fazem as boas escolhas. Não manda o menino fora da aula, conversa com ele. Não fala desse jeito, fala de outro. Prepara a aula. A gente tem o vexame de ter um plano de educação que tem umas frases, agora tiraram do site, mas que tinha umas frases assim: professor, prepare a sua aula. Ai, que maravilha. Fazer análise de discurso. Bom, então, se é professor, prepare a sua aula, então ele não deve estar preparando, porque senão não teriam falado isso. Outra, estão achando que existe aula necessariamente. É melhor dar uma frequentada nas escolas e ver o que está acontecendo. Né? Então, tem toda uma produção de ditos aí que vai dizendo: você não está preparando a aula existe sim, resta você fazer esse pedaço. Né? Que tem o pedaço do professor, o professor não tem dúvida. A questão é se o que falta é o pedaço do professor. Né? Bom, então o que a gente foi percebendo é que os encaminhamentos carregam uma ilusão, que é uma ilusão de que a gente, com o saber da psicologia, poderia adequar o inadequado, coordenar o imprevisto, quer dizer, os acontecimentos escolares entendidos como imprevistos. Gente, ele não está aprendendo? Mas, gente, isso não é imprevisto. Nós temos um sistema de educação que o que ele mais desenvolve é analfabeto. A gente sabe fazer isso. A gente tem técnica para isso, a gente tem estrutura para isso, a gente tem condições para isso. E daí a gente produz analfabetos e fala: gente, menino não aprende.
A gente tem salário para isso. Condição de trabalho para isso. Então, se a gente trata como imprevisto, a responsabilidade é do aluno e do professor ou daquela escola. Agora, olha que saia justa que nós estamos, porque na hora de trabalhar, nós vamos na vida daquele aluno, daquele professor e daquela escola, sim. A questão é como o nosso trabalho está trazendo uma dimensão na sua intervenção, que é uma dimensão que não se esgota na singularidade dessas pessoas. Né? A gente também vai vendo que no território escolar há muita desconsideração dos efeitos afetivos, subjetivos. Eu me explico. Por exemplo, é comum existirem práticas e ser pouco tempo, inclusive, para pensar os efeitos dessas práticas. Por exemplo, eu dou esse exemplo há 25 anos, mas eu acho que eu vou dar mais 25, né? Porque ele não vai mudar já, né? Mas já mudou um pouco. Passeio pago. Passeio pago em escola. Você não vai porque a tua religião não permite, você não vai porque é aniversário do seu avô, você não vai porque você não tem dinheiro. Bom, se a religião não permite, se é aniversário do avô, não entramos no mérito, ela não vai lá no passeio no sábado. Mas ela não vai porque não tem dinheiro. O que nós estamos ensinando a todos? Que efeito subjetivo nós estamos produzindo a todos? Que tipo de sujeito a gente vai constituindo? Ai, que sorte que eu tenho dinheiro. Ai, mamãe, muito obrigada. Que pena que ele não tem, meu amiguinho. Vamos fazer uma vaquinha? As políticas compensatórias que estão dentro da gente, para poder driblar o cotidiano, né? Importante, só que quando elas param aí, elas produzem impotência. Né? E depois as outras crianças falando, ai, eu não tenho dinheiro, mas não tem problema. Daí, um dia está lá o que não tinha dinheiro, o que não foi no passeio, e no dia seguinte do passeio está detonando a escola. O passeio era no zoológico. Um dia eu cheguei na escola, eu entrei nesse exemplo há uns anos atrás, quando eu cheguei na escola tinha umas crianças imitando bicho, elas não tinham ido no zoológico. E a professora falava, ai, mas a gente pediu para desenhar, a gente pediu não sei o que lá, mas eles, entendeu? Eles imitam bicho o tempo todo, eles estão bravos. Né? Eles não tinham ido... Zoológico. Fundamental 1. Gente, é uma emoção. É 1 mês e meio pensando nisso. No dia, é uma estrutura. Tem escola que põe uns uniformezinhos mais plastificados. As crianças vomitam. De nervoso, estão no ônibus. De emoção. Ele não foi. Estamos há 45 dias falando desse dia. Ele não foi. Isso quando não é, está 45 dias falando desse dia e chega no dia e a prefeitura não manda o ônibus. Ai, que maravilha. Né? Pelo menos daí é devir animal coletivo. Né? Todo mundo vira bicho. Então, os efeitos subjetivos no sentido que nós estamos produzindo com as políticas, nós estamos constituindo formas de viver, modos de existências. O que é formas de viver e modos de existências? Modos de sentir, de pensar, de operar a vida. Né? Então, essa dimensão que é poder pensar os efeitos subjetivos. Quando eu chamo uma mãe para conversar, é muito comum essa estratégia na escola, chamar a mãe para conversar, é muito comum coordenadores que têm, sim, uma disposição. E olha aqui, numa das escolas que eu estou indo, é um coordenador por período. Então, ele cuida de 700 alunos. Na escola onde meu filho está, tem um coordenador por série. E ele já está louco. Né? Então, nós estamos falando de 700 alunos, um coordenador. De repente, o coordenador chama a mãe para conversar. Ele chama a mãe para conversar, ele fala, olha, mãe, a gente está precisando... Já começa aí, né? Olha a mãe, né? Assim, qual é que é o seu nome? Rita. Olha, Rita. A gente está precisando muito da tua ajuda aqui. Está acontecendo isso. Olha, a gente queria conversar com você. Essa mãe sai assim da entrevista. Ela não foi atacada, ela não foi julgada, mas ela foi convocada a ajudar a escola. Uma vez uma mãe fez uma coisa ótima, que até eu guardei esse bilhetinho anos, acho que ainda tenho. Ela mandou um bilhete para a escola. Querida professora,
seu aluno não está escovando os dentes logo depois do jantar, quando eu peço para ele escovar. E briga com o irmão para a cama que vai dormir. Gostaria que a senhora tomasse providências. Touché, né? Então, o que nós estamos falando é que, assim, um efeito de impotência é gerado. E o efeito de impotência, ele é gerado na relação. Se o efeito foi de impotência, de quem é a responsabilidade? Do dispositivo que você criou. Você criou um dispositivo que produz impotência. Ah, mas não queria? Não tem problema. Melhor estudar, pensar um pouco o que está fazendo. Diferente é você chamar uma mãe na escola para poder contar ou pensar o que tem acontecido na escola, o que a gente tem feito, por onde a gente está pensando e por onde a gente vai. Que a mãe acompanhe uma luta. Pode ser que isso tenha um efeito diferenciado, né? Então, o que nós estamos colocando é que, assim, essa distância entre o que se pretende com o trabalho e o que se conquista com o trabalho, esse intervalo, essa distância que se opera na sala de aula, que se opera na relação da escola com a família, que se opera na relação do profissional psi com a família ou com a escola, isso nos indica a necessidade da gente pensar que os efeitos produzidos pelos gestos, pelos encontros, pelas interpretações, pelas estratégias que a gente tem, são efeitos que são produzidos nos dispositivos inventados, pelos dispositivos inventados, e não pelo equívoco do outro não ter entendido bem. Se eu estou numa sala de aula com uma professora, e essa professora começa a se sentir constrangida com a minha presença, mesmo que ela tenha antes falado, não, Adriana, pode entrar sim, pode observar, depois a gente conversa, eu não estou autorizada de forma nenhuma a poder pensar que esta professora está um pouco perseguida, que esta professora fica incomodada, que esta professora talvez se sinta um pouco julgada ou esteja insegura. Não, o que eu posso pensar é que a minha presença na sala de aula produz insegurança, paranoia, dificuldade. De quem é a insegurança? Ela é produzida nessa relação. Um outro professor não se sentiria? Um outro professor não se sentiria. Mas também, quem sabe, um outro psicólogo no lugar que eu estou ocupando também não teria produzido tanto. Porque teria tido mais cuidados, porque teria agido de uma forma que tivesse facilitado isso. Então, o que nós estamos falando é conseguir, na relação com a escola, trazer à tona, dar visibilidade aos efeitos que são produzidos nas famílias e nas crianças, em relação às práticas que a escola produz, tem sido um desafio e um dos objetivos do nosso trabalho. Só que isso não se faz falando. Ô, escola, professor, não está percebendo? Isso se faz a gente conseguindo, junto com o professor, analisar o efeito produzido. O que será que faz com que essa mãe saia tão impotente daqui? Outra mãe com a mesma conversa talvez não saísse tão impotente. Só que o que a gente percebe é que a maioria das mães sai impotente. Então tem alguma questão que não é apenas da relação daquela mãe singular com a escola, mas é daquelas mães singulares com a escola e também da forma como a escola tem concebido o que é trabalhar com um pai e com uma mãe na escola, né? A gente vai percebendo também as perguntas para os especialistas, né? É engraçado isso, né? Porque eu tenho participado muito de perguntas, assim, entrevista, revista, essas coisas. Às vezes eu fico achando que cai no departamento, e daí eles falam assim, liga para não sei quem. Daí, né, eu acho que é meio assim, porque tem uns temas que eu não faço a mínima ideia do que são e estão lá, né, uma convocação. Já manda, né? Então, enfim. Mas daí tem perguntas assim, até que ponto o pai e a mãe devem insistir para a criança ler? Ai, que maravilha! Nós estamos fazendo aqui uma pesquisa sobre leitura, livros infantis, escola, tal, numa revista.
Até que ponto? Toda pergunta do até que ponto é trágica, né? Porque primeiro não existe o ponto. Então como é que você vai falar até que ponto? Outra, um pai e uma mãe insistir para que leia? Ai, tem ótimas respostas. Olha, se você perceber que seu filho está, não sei, que ele começou a não gostar de ler por conta da quantidade de livro, olha, talvez seja bom você deixar um pouquinho. Não, ou pode ser. Se você percebeu que seu filho está um pouco assim cheio de ler, talvez seja bom você insistir. Não. Se você perceber que seu filho está meio cheio, talvez seja bacana você ler com ele. O que é isso? Como que a gente pode falar qualquer uma dessas coisas? A mãe e o pai inventam formas de fazer algum valor que eles tenham acontecer. Um pai chegar para um filho e falar, é o seguinte, meu filho, você lê esse livro, eu te dou uma barra de chocolate. Qual o problema? Qual o problema? Eu sei que eu fazer isso com meu filho não vai dar certo, porque eu não funciono com isso. Para leitura, hein? Para leitura. Então, essa questão do encaminhamento para os especialistas, né? E os especialistas se arvorando a responder a alguma coisa. Né? Então, esse é outra coisa que a gente vai descobrindo na relação com as escolas e com as famílias. Né? E daí é interessante porque uma das práticas da escola que eu acho que pode pensar bem essa relação são as reuniões de pais. São as reuniões de pais. As coisas já mudaram muito. Elas se mantêm como eram, e, ao mesmo tempo, existem outras práticas. O que eu quero dizer? Existem escolas que nas reuniões de pais fazem assim mesmo. Não precisa, teu filho está ótimo, não é? Você fica. Tem. Também tem reuniões onde a escola vai lá e mostra o projeto pedagógico dela. Gente, nós estamos estudando índio, nós estamos estudando o rio em Brotas, porque por causa da limpeza, e nós estamos estudando em história, tem a matemática. Acaba a reunião, você sabe tudo que seu filho está estudando. Acontece que o espaço da reunião de pais, nesses casos, passou a ser contar para os pais o conteúdo que os filhos estudam. É interessante? Muito, porque os filhos não falam muito. De repente você ficar sabendo, nossa, está estudando sobre Brotas, o tio dele está indo fazer um trabalho em Brotas. Tony, você fala com seu sobrinho? Lógico, tal. Ele passaria muito bem sem isso, mas é bacana, legal a gente poder participar. Só que o espaço da reunião de pais é um espaço que a gente tem tentado fazer caber uma discussão sobre educação. Sobre uma dimensão da educação que não é só da escola e nem só dos pais. Então, falar sobre presença da mídia na vida dos filhos. Falar sobre impunidades que acontecem hoje em dia em relação aos espaços virtuais. Falar sobre consumo de drogas. Falar sobre tempo na televisão. Falar sobre sexualidade. Essa e outras questões são questões que se operam diferentemente na escola e na família, mas elas trazem um tema comum, que é o tema da educação. Nossa sociedade ficou esvaziada de espaços coletivos de discussão sobre esses temas. Muitas vezes a gente troca com a família, com a cunhada, com a comadre mais próxima. Né? Mas é muito difícil espaços coletivos e normalmente cunhada, família, tal, não sei o que lá, com algumas exceções, são pessoas que já vão criando pensamentos comuns. Então, nossas experiências com pessoas que têm pensamentos muito diferentes e que são coisas que acontecem, sim, em espaços mais públicos, ela foi esvaziada e diminuída. E daí o que acontece? A escola passou a ser um lugar possível da gente pensar um pouco essa dimensão. Né? Bom, depois eu falo um pouco isso. Então, uma das vias que a gente tem trabalhado é muitas vezes ir em reunião de pais nas escolas, para junto com o professor, e não como especialista, junto com o professor, ter pensado uma pauta de discussão com esses pais em relação a temas que são temas que, se não tiver
esses espaços de discussão, eles já estão sendo tornados intensamente problemas individuais. Então aquele menino que não está participando das salas de aula e está consumindo droga. Uma coisa é discutir como que a escola pensa e opera com a questão da droga na escola. Porque a escola ela não tem que perguntar o que os pais acham, e o que eles pensam e como eles fazem. Ela até pode perguntar o que os pais acham, o que eles pensam e como eles fazem, desde que isso sirva para a escola se posicionar em relação à escolha que ela faz. Porque os pais torcem para o Corinthians ou para o Palmeiras. Eles são evangélicos, ou judeus, ou católicos. Eles têm coisas a dizer a respeito do que eles pensam. A escola é laica. A escola tem que escolher uma ação que seja uma ação que caiba a todos. Não é a escolha da ação da família. A escola é o espaço que é um espaço de multiplicidade e de fazer cabeça multiplicidade. Ninguém vira cidadão na família. Vira filho. Cidadão é necessariamente no espaço público. Né? Então, olha só o que aconteceu com a escola no decorrer dos anos. Ela passou a ser o espaço que é para constituir uma produção que não se opera no campo social fora dela. Então está pesado para a escola. Está difícil para a escola. Eu quero cidadão alfabetizado, hein? Senão te mato. Que é cidadão e alfabetizado para poder pensar, senão ele me mata. Né? Então nós estamos falando de uma situação onde a escola virou espaço de discussão, espaço de alimentação, espaço de recreação, espaço para ficar fora da rua e aprender a ler e escrever. Né? Aprender a pensar. Né? E isso não é da escola pública só. Né? Então, na escola que meus filhos estão, agora, sei lá, vai ter um professor lá, um curso extra de violão para quem quiser. Ai, que bom, gente, porque daí almoça na escola, já fica fazendo coisa de violão, não sei o que lá, pega no fim do dia. Né? Então, o que nós estamos falando é dessa concentração de vidas num certo espaço só, né? E que, sem dúvida nenhuma, o setor, a classe popular, tem muito menos condições de ter. Então, não necessariamente isso é bom, mas isso é o que a gente busca como saída, e a classe popular nem isso tem. Né? Bom. Me lembro de uma escola que foi bárbara a posição dessa diretora, porque ela encontrou, tinha uns 8 meninos fumando maconha na esquina da escola. Ela estava saindo da escola, não sei o que lá, e viu, eles estavam assim, né, na esquinona, estavam na esquininha, um pouco disfarçadinho e tal, mas estavam lá. Ela chegou e falou assim, gente, eu quero o documento de cada um de vocês. E vocês podem retirar o documento de vocês comigo, lá na secretaria, na diretoria. Só que eu quero que para que vocês retirem o documento, vocês conversem com seus pais. Bom, daí começou a tocar telefone na escola. E liberou, eles foram embora, entregaram os documentos. Tinha pai que falava, muito bem, obrigada, estou conversando aqui com meu filho, vou aí na escola com ele para a gente pegar o documento. Essa é uma situação que tem que ser pensada. Outro pai, qual o problema? Estava na esquina, não tem nada a ver. Qual o problema? A escola fazendo ingerência? Outro pai, eu não vou pegar o documento não, e se a senhora quiser, manda boletim de ocorrência e chama a polícia. Acontece que a diretora foi impecável. Ela falou, vocês fazem como quiser. A posição da escola é, nós vamos cuidar disso. Nós não vamos ver e não fazer nada. Nós vamos conversar, e o nosso cuidado é, nós vamos conversar, nós vamos discutir, nós vamos estudar, nós vamos se posicionar. É isso que a escola vai fazer. A escola não vai mandar para o jurídico, não é uma questão jurídica. Nós vamos trabalhar, é uma questão jurídica também, porque é uma droga ilegal, mas nós vamos trabalhar com a dimensão que é da educação dessa questão. Né? Mas é interessante, né?
Porque era uma diversidade de pontos de vista dos pais e a escola se posicionou a todos da mesma forma. Né? Então, quando a gente vai nas escolas, a nossa tentativa é tornar impessoal aquilo que está vindo como atributo individual. Então, esse menino agride, esse menino violenta, esse menino não aprende. E a gente quer trazer a dimensão que é a dimensão da produção, da violência, do agredir, do não aprender no cotidiano escolar. Então, o Foucault traz uma ideia interessante quando ele coloca o verbo no infinitivo. Como se produz agredir na escola? Porque o agressivo é aquele menino, tudo bem. O louco também é o louco, mas a loucura não é do louco. O Freud foi um dos que possibilitou que a gente pensasse essas produções como não sendo monopólio apropriadas de um sujeito, mas que traziam um campo que era um campo da vida. Então, como tirar o agressivo do menino e poder investigar, pensar e trabalhar com a produção do agredir na escola? Porque quando a gente fala, gente, mas vamos pensar o seguinte, esse menino está muito agressivo, batendo aqui, agora aqui na escola, que prática vocês acham que vai acontecendo que, de repente, produz esse tipo de situação? E os professores trazem as práticas. Olha, Adriana, está muito difícil. Esse cara que vocês conversaram, eu não sei. Mas eu fiquei com curiosidade de saber, porque são 3 páginas onde fica sem saber se ele está aprendendo ou não, se ele está alfabetizado ou não, mas ele passou de ano de novo. Então, 40 alunos numa sala de aula, 35 alunos na sala de aula, e vai passando sem aprender, ou vai repetindo porque não aprendeu? Essa é uma coisa que está presente. Outra escola fala, a família. Mas quando a escola fala família, uma coisa é a gente ter certeza que aquilo que acontece nas famílias interfere, sim, muito, demais, na vida profissional, na vida escolar de qualquer um. A questão é, o que a escola deve fazer, qual é o pedaço da escola, que se não for feito, a intenção da escola é querer mudar a família. Mudar a família, gente, mas nem, entendeu? 20 anos, 5 vezes por semana, não é assim. Nós estamos falando de criar rupturas, né? De abrir brechas. Mas isso, um especialista trabalhando, tal. Agora, o professor? Então, tem um exemplo que eu gosto de contar, que é um menino que viu o pai sendo queimado. Viu o pai agonizando. Domingo. Terça-feira, a gente estava na escola. Segunda-feira, ele não foi. A gente tinha certeza que ele ia ficar um tempo sem ir. Terça, ele foi. Já estávamos discutindo sobre a situação, a escola inteira sabia, e a professora desse menino, depois de muita conversa entre nós, ninguém sabia o que fazer, mas a gente ia conversando e pensando, essa professora chega para esse menino e fala assim, o que aconteceu você tinha o direito que não acontecesse. Foi violado um direito. Está errado. Eu estou à disposição se você quiser conversar. Agora eu tenho uma coisa para te oferecer. Eu agora vou dar aula de matemática. E eu queria que você assistisse a aula e aprendesse o que eu vou te dar. E o aluno falou, tá bom. Imagina. Aliás, esse professor conta que foi a aula mais, né, implicada que ele lembrava de ter tido. Isso a escola podia oferecer. E isso o tira do lugar de filho do pai queimado e o coloca no lugar de aluno. Né? Vocês imaginem quanta gente que nesse dia estava pensando, gente, será que não é melhor falar para ele que se ele quiser, ele não precisa assistir a aula? Vamos chamar um psicólogo para conversar com ele? Tanto é que eu estava lá na escola por uma outra situação e queriam que eu conversasse com ele. Eu, que ele nem conhecia, ia chegar e ia fazer alguma pergunta globística
Né? E aí? Como é que você está? Estamos sabendo do que aconteceu. O cara nem me conhece. Tem aí um monte de professor que são professores que se dão com ele, que já conhecem, que já têm vínculo, têm relação. Né? Mas havia essa hipótese. Vamos deixar ele descansando. Imagina? Só pensando na cena. Né? Bom, então, outra coisa que a gente vai percebendo é uma certa ideologia do amor materno, né, nas escolas. Isso a gente vê muito no ensino infantil. Mãe tem que amar filho. Ai, que inferno. É por isso que há uns anos atrás, uma psicóloga fez uma avaliação de 2 irmãos, que inclusive isso terminou numa carta da Marilena Souza Pato e da Silvia Lezera a respeito dessa situação, fazendo uma avaliação de que essas crianças já tinham, sim, condições de poder estar saindo da casa-abrigo, e essa família, essa mãe, já tinha, sim, condições, esse pai, de voltar a ter essas crianças, e uma semana depois as crianças foram assassinadas. Porque o ideal é a família. Como assim? Como assim? Na educação infantil isso é muito intenso. E é engraçado esse olhar diagnosticador, né, que fala assim, ai, Adriana, essa mãe nunca beija essa criança? Menina de 2 anos e meio, né, todo mundo beija, bonitinha, tal, mas nunca beija, você nunca vê um carinho. É! Ah, mas olha a outra. Vem, meu amor, tal. Ah! Nossa, a gente vai pensando, como será que essa mãe cuida? Porque é uma pessoa assim, né? E você percebe, porque um dia eu estava conversando com essa mãe, sabe essa pessoa que se aproxima um pouco e ela dá um passinho para trás e continua conversando? Não tem umas pessoas assim que, né? Aliás, tem umas que chegam perto demais, né? Vocês não conhecem, os colegas chegam perto demais e falam, ai meu Deus do céu, sabe? Né? Outras vão se afastando assim. Mas o que eu quero dizer é que assim, é lógico que o que essa professora está nos falando é importantíssimo em relação ao quê? A representação que ela tem do que é ideal, e não ao que essa família faz. Então, como é que eu escuto isso? Como é que eu trabalho com isso? Por que seria tão necessário assim que essa mãe agisse de outra forma? Que forma é essa que ela está agindo que a gente está achando que pode fazer mal? Né? Agora, abrir brechas, a gente não abre com o trabalho de conscientização, com o pouco tempo que a gente tem. Porque agora tem que ler, conversar, pensar, discutir, fazer curso. Não é isso que os professores ou que as famílias estão pedindo para a gente quando pedem um atendimento. Né? Então, abrir brechas implica necessariamente nessa disposição de você poder coincidir um pouco com o que o outro está pensando. Quer dizer, essa professora que pensa dessa forma, o que a faz pensar assim? E não esse pensamento está certo ou errado, mas o que a faz pensar assim? Ai, por que você acha que é tão ruim assim, né? Ou que, porque não tem esse cuidado mais físico, você estaria abandonando? Como é que você tem isso, né? Que elementos que isso traz? Ah, sabe o que é? Adriana, uma vez eu vi uma criança. Oh, de repente ela já viveu uma história, ela tem hipótese, tem a história dela na jogada, né? Vocês imaginem o que foi a transformação, né, quando o ensino infantil saiu da assistência social e foi para a educação. Porque na assistência social, muitas vezes, essas mães eram vistas como aquelas que não davam a assistência à criança, porque iam trabalhar. Os profissionais como aqueles que davam a assistência que a mãe não dava. E as crianças como aquelas que precisam de assistência. Agora não. Direito à educação, a aprender. Né? Então, nós também, hoje, já muito mais consolidado, mas há 5, 10 anos atrás, essa passagem ainda estava, os profissionais tinham muito mais experiência na vivência da educação infantil, como não sendo da educação, mas sendo da assistência do que hoje. Né? E vocês imaginam, né, mulheres, 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 trabalhando com crianças de mulheres, mulheres, mulheres. Né? Muitas mulheres. É muita mulher no ensino infantil, né, na educação. E ainda com os cuidados, com as coisas. Então, como é que é? Né? Essa facilidade de você interpretar a família.
e não de você se abrir para uma certa multiplicidade e nela, inclusive, fazer escolhas em relação ao que a escola faz. As escolhas são sempre em relação ao que a escola faz. A escola vê uma mãe falando, se você se comportar bonitinho, se você fizer tudo direitinho, a mamãe vai trazer um docinho. A escola não vai falar, se você fizer a liçãozinha, conversar com o teu amiguinho e limpar o brinquedinho, você vai ganhar um docinho. Mas a escola dá a notinha. Então, pô. Então, essas coisas, né? Quer dizer, mas enfim, tudo bem. A questão é que a avaliação, ela muitas vezes é utilizada como um prêmio. E não como uma informação para alavancar o processo, né? Mas como um prêmio. Né? Então, essa mãe que opera dessa forma, né? Eu gosto de contar esse exemplo de uma mãe que, na saída da creche, pegou uma chupeta. A criança já tinha largado a chupeta na creche. E daí a mãe pegou, às 5 horas da tarde, pôs a mão no bolso, pegou a chupeta e deu para a criança e tal, não sei o que lá. E a educadora falou, uma educadora maravilhosa que todo mundo adorava, uma mulher de 60 anos, educadora de uma sala de 20 crianças de 2 anos. Tirar o chapéu. Todo mundo queria essa mulher. E ela fala para a mãe, ela fala assim, ela já tirou a chupeta aqui, hein, mãe? Tá. Ela não precisa mais de chupeta, hein, mãe? Tá. 1 mês depois, essa mãe volta para a escola com olheira. Dona Dina, eu não consegui. Sabe o que é, Dona Dina? Eu volto do trabalho tarde, e daí a gente fica na rede, aquele nheco-nheco, nhuco-nhuco, e daí eu dou a chupeta, e tatatã. E olha, Dona Dina tinha 4 chupetas em casa, eu cortei as chupetas, mas ela chora, eu choro, meu marido chora, o vizinho vem ver o que está acontecendo. Nós não conseguimos, Dona Dina. Daí a Dona Dina falou, gente, o que eu fiz? O que eu fiz? Não, a senhora compre 4 chupetas. Agora vou continuar fazendo, mas pelo menos, né? Como? Porque aqui na escola, aos 3 anos, a gente tira a chupeta, porque segundo o Winnicott, objeto tradicional e também... maravilha! Nós queremos mais uma creche que pense os objetos transicionais e saiba o que fazer com eles. Acontece que na família é diferente. Então, a escola pode falar, Dona Dina, tem uma notícia. Essa menina hoje, um grupo grande hoje, já largou a chupeta. É melhor não falar nada. Isso também é perigoso, porque um professor falando isso, o que será que ele espera? Conte isso na reunião de pais, no projeto. Gente, esse é o grupo 3, é um grupo onde começa essa conversa de chupeta quando, é diferente de quando é bebê, né? Projeto pedagógico, a chupeta, né? Que é um projeto... Então, essa questão da orientação dos especialistas em relação às famílias, dos especialistas em relação aos professores, dos professores em relação às famílias. Como saber se o sentido do que está sendo falado está sendo conquistado, dividido, socializado, ou se a família vai tentar alguma coisa que o especialista falou. Porque se a família vai tentar alguma coisa que o especialista falou, mesmo assim a gente tem aposta. Fala, só pela tentativa e pela nova experimentação, coisas podem se dar, o campo muda. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui são algumas experiências aonde muitas vezes a família se sentiu inferiorizada, ou impotente, não inferiorizada, impotente pela orientação que foi dada. Quando eu comecei a ter filho, eu comecei a achar muito difícil o negócio de fazer lição de casa com o filho. E daí vem umas cartinhas assim, que é, olha, daqui para amanhã vocês têm que responder tal pergunta, quais que são os jogos que vocês brincavam, tal. Eu achava tudo tão legal, colocar os pais participando, mas daí você não tinha tempo, você tinha ido viajar para um congresso, daí o menino ficava sem a notícia da mãe, daí você dava por telefone, tudo bem, na quinta você ia estar com ele, mas a atividade era para a quarta. Eu comecei a ter essa dimensão, como é difícil mesmo quando a escola espera coisas da família para a questão pedagógica. Né? Bom, e eu acho, gente, que talvez eu pudesse eu estou vendo uma ou outra pessoa levantando, não sei se a gente vai um pouco fechando, eu teria mais umas 2 considerações para fazer.
Mas como é que funciona? 10 horas a gente para, é isso? 10h15? Tá. Mas daí é bom eu parar um pouquinho antes e a gente conversar, não é isso? Ou a conversa é depois do intervalo? É o caso. Ah, então tá bom. Então tá, ótimo. Tá. Então eu queria fazer mais 2 considerações, que uma é que nós temos vivido uma situação onde a educação tem se tornado um serviço. E quem consome esse serviço são clientes. Mesmo no setor público, é interessante essa questão um pouco mais das políticas que vão privatizando, né? Como elas vão operando essa ideia. O que eu quero dizer? Uma política que é abono para os professores que não faltam. Olha que maravilha! O cara não falta, merece um prêmio. Perfeito. Só que é o seguinte, em 25 anos que eu trabalhei aqui na USP, eu não faltei um dia. Nenhum. Eu me lembro uma vez que eu tive que me ausentar por um imprevisto, mas eu consegui pegar aquela atividade e mudar para outro dia. Mas é muito fácil. Eu tenho uma funcionária na minha casa que mora comigo e que se eu acordo e um dos meus filhos está com febre, ela fica com ele. Ah, como é fácil não faltar? Então eu mereço abono, certo? Não faltei nunca. A minha colega não tem uma funcionária, tem filho, tem uma mãe que está adoecida, acontecem imprevistos, ela tem que faltar, não merece abono. Ela falta. Olha o que a política do abono faz. A política do abono faz que a gente entenda que ninguém precisa faltar. Então, o que nós estamos falando são de políticas que vão produzindo efeitos que são efeitos assim. Cada um tem que pensar como fazer o melhor de si. O abono não vem para a escola. O abono não vem para o projeto. O abono não vem para material. O abono vai para o salário do professor que estiver fazendo melhor. Né? Então, nós estamos falando de situações que enfraquecem a discussão política coletiva de um certo espaço. Esse enfraquecimento tem relação com a necessidade de criação de justificativas de por que as coisas estão dando errado. E aí a família entra como uma das justificativas. As políticas compensatórias em educação, por exemplo, agora tem uma que é maravilhosa, PIC, Programa de Intensificação de Ciclo. Então é assim, analfabeto na primeira, na segunda, na terceira. Chega na quarta, vamos alfabetizar. Classes menores, professores melhor formados, até alfabetiza alguns. Sabe para onde eles vão depois de serem alfabetizados? Para a 5ª série. Imagina uma pessoa recém-alfabetizada na 5ª série. Outra, o PIC não problematiza a primeira, segunda, terceira produtoras de analfabetos. Não está na engrenagem desta política, não está no dia a dia, não está na agenda dessa política. Outra, se eu fosse uma criança analfabeta na 4ª série e me oferecessem uma sala com menos alunos para poder aprender, eu ia querer ir. E se fosse minha filha, eu ia querer que ela fosse. Olha quantas forças que estão presentes aí. Tem uma aposta, tem uma necessidade e tem uma reprodução do sistema. Então, quando a gente recebe uma criança que está analfabeta ou que está com problemas de aprendizagem grave, a gente tem que entrar nessa discussão que é quais são as estratégias da escola para isso e como que isso está funcionando. Também quero conhecer esse jovem, também quero saber o que acontece na sua família. Mas eu preciso muito saber o que está acontecendo neste território no qual se produz a intensificação do problema. Né? Bom. E uma mudança que temos vivido hoje, que é com a presença, com a política da educação inclusiva e com a presença de crianças com comprometimentos na escola. É interessante isso, porque o
o Bourdieu tem uma expressão, e uma dos textos dessa pesquisa, né, da cidadania negada, que a Belinda também participou, e a gente usou como referência uma pesquisa que o Bourdieu tinha feito. O Bourdieu tem uma expressão bacana que chama os excluídos do interior. Né? Então, faz parte do sistema capitalista você capturar todas as diferenças, você vai capturando e vai colocando elas sob a mesma coisa que é o mercado. Aí, ó, saiu no jornal hoje, que hoje eu vou numa tese que discute essa questão, então eu peguei, saiu no jornal hoje, que agora é legal o casamento gay. Nessa discussão dessa tese, ele vai mostrando, por exemplo, quando o mercado gay começou a se desenvolver, a facilidade de implementação de questões que antes estavam muito difíceis. Então, a gente se apropria, não, pode, isso aqui também pode, mas vamos todo mundo comprando, consumindo, fazendo, criando roupa, modelo, né? Também pode, também pode. Então, com a entrada, o que eu quero dizer é que, assim, eu entendo que a gente tenha que necessariamente, talvez eu termine por aí, que estabelecer, criar, desenvolver tensões a respeito das coisas. Manter tensões. Por que eu digo isso? Porque ser contra ou a favor o casamento de homossexuais, tem homossexuais que são contra que os homossexuais peçam casamento da mesma forma como os heterossexuais vivem. Por quê? Porque o casamento dos heterossexuais é a coisa mais elitista, segregacionista, determinista, dominante. E a gente quer igual? Bom, mas eles pedindo é criação de diferença. Porque não é possível que estejamos falando que todos os casamentos sejam iguais entre os heterossexuais, mas nos parece, né, papai e mamãe? E não é possível que a gente esteja falando que todos os casamentos homossexuais sejam iguais, e não é possível que a gente fale que os homossexuais e os heterossexuais sejam iguais. Imprime uma certa diferença. Então, o que eu quero dizer é que, assim, é tenso. A gente tem que saber contra o quê e a favor do que a gente está lutando. Então, a vinda de crianças com comprometimento na escola, o que acontece? Os excluídos estão no interior. Ai, que perigo! Aquela luta para que se estivesse na escola, agora estão. Não precisa mais dessa tensão. Tão como? Então, com que condições? Então, a gente tem acompanhado a luta das escolas para conseguir gente, porque tem criança que precisa ir no banheiro de meia hora, porque tem gente que tem que levantar direto. E o professor tem que deixar a classe para acompanhar uma criança. Então, precisa de gente, precisa de espaço, precisa de material didático, precisa de discussão pedagógica. Para ensinar quem? As crianças com comprometimento? E todas aquelas que não estavam aprendendo, que não tinham comprometimento nenhum. Então, tem, vamos dizer assim, uma luta que essa engrenagem traz, só que ao mesmo tempo que ela traz uma luta, ela também traz um alívio. Ai, gente, agora as crianças estão na escola, aprendendo. E se você for ver as histórias, tem histórias maravilhosas. Tem histórias que os nossos colegas da saúde mental falam, como assim? A gente ficou anos fazendo oficina, atendimento. Agora o cara foi para a escola, em 2 semanas, paf! Está muito melhor. Né? Tem um colega nosso, Wagner Hanna, que ele fala, nossa, isso aí tinha que ser divulgado igual Viagra. Viagra não fez sucesso? Então ir para a escola também faz. Perfeito. Só que nós temos que falar dessas histórias trazendo a luta que elas carregam para poder ser do jeito que elas são, quando elas são desse jeito. Nós temos que trazer as lutas. Então nos incomoda quando a gente vai em congressos e a gente ou outras pessoas apresentam práticas bem-sucedidas. Gente, coisa mais chata, prática bem-sucedida. Eu fui numa escola, tinha umas crianças com problema, daí eu peguei essas crianças, fiz um grupo, elas aprenderam. Estava no asilo, todo mundo abandonado, fui contar história, eles pegaram, recuperaram a história deles, maravilhoso. Contra o que a gente está lutando quando a gente inventa uma prática dessa? Porque isso, contra o que a gente está lutando, é muito maior do que uma pequena prática. Então a gente não pode falar dessa prática como se ela tivesse resolvido esse problema. Aliás,
Se todas as práticas bem-sucedidas dos congressos estivessem acontecendo assim, com muitos efeitos, não precisava nem do congresso, porque o tema já não ia mais existir, entendeu? Porque já ia ter resolvido. Não precisava mais pesquisar sobre isso. Então, a vinda das crianças com comprometimento, ela produz uma brecha na educação, porque ela traz essa pergunta que é: qual é a função da educação? Que é uma pergunta que estava adormecida em relação ao mercado, porque essas crianças, muitas delas não vão ser preparadas para o mercado, e elas têm que aprender. Então, aprender o quê? Né? Eu estou trazendo esse exemplo para pensar o que é aproveitar a mudança de um território para criar uma brecha num funcionamento que é muito identitário, muito totalitário. Não, acho que merece esclarecer, não que desconstrua o seu, o que você nos colocou, mas não é a questão do casamento, né, da parceria homossexual. É uma conquista de direitos, né? Perfeito. É uma... Direitos, perfeito. Então, por isso, não é o casamento, mas é uma união. Você fez uma correção perfeita. Inclusive, a matéria fala exatamente disso. E eu fiquei pensando na intensidade da cena, que é assim: alguém está doente, está internado num hospital. O companheiro dessa pessoa não pode visitá-lo como parceiro dessa pessoa. Esse é um direito conquistado. Acontece que o interessante é a gente pensar que a conquista de direitos, ao mesmo tempo que potencializa, captura. O atendimento psicológico, ao mesmo tempo que potencializa, captura. A professora então fala: ufa, agora ele está em atendimento. Isso é efeito da existência do atendimento. Isso tem que estar na dimensão da conversa. Né? Ao mesmo tempo, então, Foucault tem uma frase que ele fala: não podemos avaliar nada como bom ou ruim. Podemos avaliar tudo como perigoso. Tudo é perigoso. Perigoso no sentido que a gente tem que pensar quais são as forças que se apropriam dessas coisas e que forças que produziram essas coisas. A avaliação psicológica, na época que as crianças estavam em classe especial, era igual decidir quem vai para a classe especial para crianças diagnosticadas como deficiente mental grau leve, que é uma doença de pobre, viu, gente? Porque rico e classe média não tem deficiência mental grau leve. Tem dificuldade para estudar, vai trabalhar com o tio, não faz nada, depois você paga uma escola do ensino médio, daí ele vai para a faculdade não sei aonde, aprende 4 línguas, mas é péssimo em matemática. Então, por quê? Porque nós estamos avaliando capacidade de aprender português, análise sintática, matemática, geografia sequencial. Isso o menino está indo mal. Mas isso não quer dizer que ele não tenha inteligência. Né? Agora, o pobre não tem essas saídas. Né? Vai mal na escola, não vai nem aprender outras coisas. Né? Muitas vezes não tem essa saída. Então, a avaliação psicológica, me perguntava: Adriana, qual é o objetivo da avaliação psicológica? Eu falei: segregar os indivíduos. Mas, Adriana... mas é porque serve para isso, gente. Mesmo um relatório que fala ele vai muito bem, ele é um menino bacana, ele é um menino fortalecido, ele enfrenta situações, no jogo, veja bem, ele disse isso, disse aquilo, a escola lê e fala: tá vendo? Sacana, porque ele faz assim com ela, aqui ele não faz. Se eu produzo esse efeito com relatório, isso é responsabilidade do meu trabalho. Devia ser proibido o relatório. Dessa forma. Relatório é um ato político. Você tem que saber o que o outro está pensando e escrever de uma forma que dialogue com o pensamento do outro. Né? Como não dá para a gente fazer isso na maioria dos casos, a gente tem que pensar que formato de... A gente foi inventando um relatório lá no serviço, que é um relatório que começa assim. Teve um encaminhamento, tem o João. Então a gente fala: quantas vezes a gente encontrou com essa história? Porque cá entre nós... Um psicólogo me dizer o que ele pensa depois de 10 encontros é diferente do que depois de um encontro, é diferente do que a partir de uma conversa que ele teve com o professor. E não estou falando que um é mais, outro é menos. Às vezes um psicólogo conversando com o professor sabe levantar ótimas hipóteses sobre o que está acontecendo, mas eu quero esse contexto. Tem que ter o contexto, tem que ter o procedimento, tem que ter a possibilidade de escrever de uma forma que tire o atributo individual. Portanto, João, que não tem aprendido, nos convida a pensar.
como tem acontecido, o que tem podido ser feito com as crianças que não estão aprendendo nessa escola. Porque sabemos que muitas crianças não estão aprendendo por causa do quê? Então não vamos ficar falando mal da escola, porque senão a escola não vai ler esse relatório, mesmo porque ela não é culpada disso. Ela faz parte da engrenagem. Então como que a gente vai falar para depois conseguir falar do João? Agora o que o João nos faz pensar. Então tem uma política essa escrita. Depois, se vocês quiserem, eu posso estar passando sempre com uma certa vergonha os nossos escritos, porque cada vez que a gente vê, às vezes são uma página e meia, a gente demora, em média, umas 15 horas para uma página e meia. Sempre depois que eu leio, eu falo, o que é isso que eu escrevi aqui? Pus o verbo ser perto do João, dançou. Verbo ser perto do João, dançou. Então, o João tem sido agressivo. As histórias de agressão têm atravessado muitas situações onde João está presente. Temos uma pergunta a fazer. Mas olha que diferença que é. Né? Ótimo sinal, porque daí eu já paro de falar. Estava na hora. Eu acho que o que eu quis nessa aula foi trazer uma dimensão presente na educação e um cuidado com essa dimensão que está presente na relação da educação com a família e do nosso trabalho com a família. Né? Então, acho que agora, com a conversa e com o caso, a gente vai poder focar mais desses saberes em relação a vocês. Né? Vai lá, o que vocês acham? Temos uns minutos antes do intervalo. O que vocês gostariam de estar trazendo, pensando?